Pronto, agora a gente entrou. Sejam bem-vindos. Eu acho que agora vai dar certo a nossa transmissão. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live importantíssima nessa véspera de feriado. Eu vou ter a oportunidade de conversar com o meu patrão Rafael de Pontes aqui. Acabou de mandar a solicitação. Os Defense, deixa o Rafael entrar aqui para a gente começar a bater o papo. Eu tinha tentado iniciar a live, mas a internet da Vivo estava frescando. Pronto, agora o homem chegou. Agora vai. Boa noite, meu patrão. Como é que você está? Ilustre professor, tudo na paz, graças a Deus, tudo caminhando como ele quer. Amém. Deixa eu só explicar porque é que eu estou aqui nesse cenário. É porque eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 4 meses e ela acabou de pegar no sono. E eu nunca vi um negócio daquele. Pense no ouvido biônico que ela tem. Se ela escutar falando dentro de casa, ela acorda. Aí, eu não tenho medo de muita gente nesse mundo, não. Mas da minha mulher, eu me pego de medo. E ela disse que eu desse um jeito de não acordar a bebê. Aí, somos dois. Diz que um homem inteligente tem medo da mulher e fala o que ela manda, né? Então... É, lógico. Hashtag paz. Professor, como é que tá a questão de áudio e vídeo? Para mim dá 100%. Você tá me ouvindo 100% aí? 100% também. Tá tudo Então, em ordem. A galera tá entrando aqui, vou fazer as devidas apresentações, depois eu vou dizer o objetivo dessa live, aí eu tiro os comentários e depois vocês anotam as perguntas, anotam aí o que vocês querem para trazer as perguntas de volta. Eu estou tendo um prazer, um privilégio muito grande essa noite de conversar com o meu patrão Rafael de Pontes. Estou chamando de meu patrão porque é a forma que eu chamo todo mundo, o oficial do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar da Paraíba, Rafael de Pontes. Considerado um dos maiores especialistas brasileiros em armamento e tiro. Rafael foi de operações especiais durante mais de 10 anos. Rafael é gatiano, para quem não sabe o que é gatiano, ele fez parte durante mais de 10 anos do GAT da Paraíba. Ele é instrutor de armamento e tiro da Polícia Militar da Paraíba, quer dizer, ele forma na disciplina armamento e tiro os novos policiais. Ele é instrutor também de diversos outros cursos. Ele fez, por exemplo, recentemente, agora participou como instrutor do Salvo Melhor Juízo, foi no Mato Grosso do Sul, não foi isso, Rafael? Mato Grosso, como instrutor. Ele tem o curso do CIOSAC, da Polícia Militar de Pernambuco, aqui. O curso do CIOSAC eu reputo como um dos cursos caveira mais difíceis do país, porque é combate num bioma muito inóspito, que é o bioma da Caatinga, e o Rafael é brevetado, como a gente costuma dizer. Quer dizer, fora que ele é da Argos Defense, e quem conhece, quem acompanha a Argos Defense, sabe que a gente está falando com uma pessoa que entende. Você que ainda não acompanha a Argos Defense, vai lá, eu sigo no meu Instagram, bota lá, @ArgosDefense, já aparece, e aí você vai ver como o Rafael tem muito conteúdo para mostrar. E aí, a gente estava trocando uma ideia pelo Instagram e surgiu a oportunidade de fazermos uma live juntos. E o que é que eu imaginei? Eu sempre dou minha opinião jurídica, Rafael. Eu sempre trago minha posição jurídica. Eu hoje tenho o privilégio de fazer parte do Conselho Jurídico do Instituto ProArma. Eu acho que você deve conhecer. E eu fui convidado pelo presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático e fui convidado pelo Dr. Marcos Polon para ajudar no Conselho Jurídico da ProArma para a gente discutir todos esses decretos, para fazer todos os posicionamentos perante o STF. Então, meu posicionamento é sempre um posicionamento jurídico técnico. Eu sou CAC, eu opero com arma, mas o meu conhecimento é o conhecimento de CAC. Você tem uma bagagem que poucos têm. Então, a ideia nessa noite é trazer algumas provocações e você trazer a visão da experiência, a visão do policial e a visão do instrutor de tiro, certo? Então, já para você dar seu boa noite, fazer suas considerações, suas apresentações, para a gente começar. Vamos lá. Então, primeiro, muito obrigado por essa oportunidade de levar esse conhecimento para tantas pessoas que estão no mundo jurídico, pessoas que irão defender, irão acusar nesse meio, né? Algumas pessoas que estão diretamente envolvidas com arma de fogo. Então, seus alunos... Cheguei ao senhor através de um aluno, minha digníssima esposa, aprovada na OAB, fazer o jabá agora, aprovada na OAB, com seus ensinamentos. Enfim, então, o senhor tem um poder de formar opinião, então essa oportunidade não é de colocar uma viseira assim no rosto de A, de B ou de C. Nós vamos aqui ao contrário, nós vamos abrir os olhos de muitas pessoas que talvez não tenham entendido ainda o que significa uma arma no dia a dia dela, no dia a dia do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, enfim. Vamos tentar mostrar para esse pessoal
justamente o lado bom, né, da arma de fogo, através de argumentos, através de estatísticas e as nossas opiniões. E aí, no final, abrir as perguntas para quem tiver algum contraponto para ser alinhado, a gente faz aqui ao vivo, não tem problema nenhum. Show de bola. Então eu vou tirar os comentários aqui, porque facilita a nossa conversa. Vocês anotam as perguntas de vocês. Na volta eu reabro os comentários e vou pedir a vocês que sentam o dedo no like aí, principalmente se você acha que essa discussão é relevante, para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas. Que a gente só gosta assim, um horário nobre. 8 horas, todo mundo fazendo live e nós estamos aqui junto fazendo essa live. Então, exato. Rafael, eu separei algumas provocações para você e a primeira delas talvez seja uma das que eu mais gosto de fazer dentro desse debate. Eu sempre defendi que a arma de fogo, quando ela é bem empregada, ela é um equalizador de força. Não interessa se você é alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, azul, laranja, amarelo, não interessa. Interessa é que a arma de fogo... tem uma frase que diz que Deus fez os homens iguais, mas Samuel Colt trouxe uma diferença entre eles, né? Colt todo revólver no tambor. Só que, assim, existe um mito muito grande em relação à arma de fogo e muita gente acha que o objetivo de um instituto como o ProArmas ou o objetivo daqueles que defendem a possibilidade de acesso à arma de fogo é que as pessoas vão aí num Carrefour da vida, que as pessoas vão numa Riachuelo, adquiram lá o seu revólver e saiam com o revólver na cintura ou com a pistola. Eu queria que você, como instrutor de tiro, passasse essa experiência. Para que a pessoa possa chegar ao ponto de comprar e retirar a arma de fogo. Porque uma coisa é comprar, depois é expedir o craft, depois é buscar a arma de fogo. Tem todo o fluxo. Para que a pessoa diga assim, eu quero começar a operar com arma de fogo. Até o momento que ela, legalmente, que nós falamos de armas de fogo legais, ela coloque a mão no armamento dela para defender sua casa, defender sua família. Como é esse processo? Como é que você enxerga? É um processo rápido? É um processo criterioso? O que é que você pensa sobre o treinamento necessário para isso? Qual é a sua ideia em relação a isso? Nós pegamos essa pergunta e a gente consegue dividir para facilitar o entendimento. Então, vamos lá. Primeiro, a arma de fogo não vai ser vendida num bar na esquina. Há todo um controle, há toda uma questão legal. Você vai passar por um processo e um exame psicológico. Depois que receber essa aprovação, você vai passar por a avaliação de um instrutor credenciado pela Polícia Federal, que ele vai aplicar essa prova. Tem toda uma questão documental que você precisa comprovar junto à Polícia Federal ou ao Exército, dependendo do sistema que você for comprar a sua arma, para depois disso você conseguir a autorização, ir na loja e efetuar realmente a sua compra. Então tem todo, não é uma fase, não é também chegar como se fosse numa feira de troca e comprar uma arma lá por mais barato. Há um controle legal, um controle mínimo que seja, né? Às vezes as pessoas dizem, não, mas esse tipo de teste não é suficiente para saber se essa pessoa está apta ou não a usar essa arma de fogo. E aí eu pergunto, a expedição de uma carteira nacional de habilitação né? Porque eu sempre faço esse contraponto com a habilitação. E acidente de trânsito mata muito mais do que armas de fogo. Né? Então, assim, quando eu faço esse processo, você vai tirar sua habilitação, você vai procurar autoescola, vai se capacitar pelo menos da parte inicial, vai ser submetido a uma prova teórica, uma prova prática, enfim, para depois chegar. Arma da mesma forma, você não chega e vai comprar numa feira. Então, essa mentalidade distorcida das pessoas é um pouco... E quando essa pessoa que tem essa mentalidade distorcida tem o poder de chegar num veículo de comunicação, ele acaba, assim, projetando essa sua percepção sobre armas de fogo e, assim, de certa forma, formando novas opiniões, que aí tem todo um retrabalho para desconstruir. Então, aqui a gente está falando do processo legal. Vai chegar, vai fazer todas essas fases e no final você vai ver. As pessoas estão atribuindo algumas flexibilidades do atual presidente, como dissesse que se a pessoa fosse... agora está todo mundo podendo comprar arma. Sempre pôde. A única coisa que foi flexibilizada, basicamente, foi um poder discricionário que era de um delegado, que dizia que você tinha ou não a capacidade de ter uma arma de fogo, ou a necessidade de ter uma arma de fogo. Falando de posse na sua arma ou na sua empresa, quando você é o responsável legal pelo estabelecimento. Então, assim, ter todo um processo, não é chegar numa feira e comprar. Né? E as pessoas ainda acham que depois que essa arma chega, todos os problemas do mundo estão resolvidos. Na verdade, a arma, ela, assim como um carro,
ela lhe imprime uma mudança de cenário. Você tem que começar a se adaptar, você tem que começar a aprender, você vai aprender a manusear e evoluir nesse uso e manuseio, tanto do carro como da arma. Eu sempre faço esse paralelo para ficar mais fácil o entendimento. Então, se você tinha um carro mecânico e passou por um carro manual, você vai estar o tempo inteiro com o pé esquerdo ali, tentando achar a embreagem, não vai ter. Então, você leva um tempo para essa transição, para essa acumulação. É todo um processo de aprendizado. A arma é a mesma coisa. Comprar e não se capacitar não adianta de nada. O carro você roda todo dia, você adquire digamos assim, um vínculo, né, com o material. A arma você tem que manter essa regularidade, até porque muitas vezes você vai esquecer que tem arma, dependendo do seu contexto. Se a arma fica em casa, enfim. Então as pessoas às vezes distorcem isso daí. Aí é complicado. Eu inclusive digo sempre, Rafael, eu uso até um termo militar. Eu digo que quem quer ter uma arma de fogo tem que ter consciência que precisa estar constantemente em adestramento. Certo? Adestramento no sentido militar do termo. Isso. Ele precisa estar constantemente treinando. Por quê? Adquirir uma arma de fogo, para o cidadão comum, já é um processo. Um processo que começa, como o Rafael falou, existem dois sistemas, o Sinarme e o Sigma, existe um sistema da Polícia Federal, existe um sistema do Exército. Eu sempre recomendo que quem quer adquirir uma arma de fogo, para mim, eu acho que o processo é mais simples. Se for pelo Exército, se você for CAC, certo? CAC, para quem não conhece a sigla, é caçador, atirador, colecionador. Para que você seja um CAC, eu sempre recomendo que você, obrigatoriamente, tem que ser filiado a um clube de tiro, mas que você procure um clube de tiro sério, que você procure um clube de tiro de pessoas experientes, procure instrutores experientes, porque na hora que você entrar num clube de tiro sério e você tiver um instrutor experiente no clube de tiro, a primeira coisa que ele vai lhe dizer é segurança. A segunda coisa, segurança. E a terceira coisa, adestramento constante. E você tem que estar sempre treinando ali, você tem que estar sempre se adaptando. É como o Rafael falou, pode parecer uma besteira, mas, por exemplo, tem gente que aprende a atirar com aquelas imbelzona lá, que parece um jipe. É pau para toda obra. Diz que um imbel quebrar, tem um apocalipse e a imbel continua lá, porque é aquela zona antiga da bereta, né? Exatamente. Aí o cara sai de um imbel e vai com uma Glock, que nem trava tem. Se ele não tiver cuidado, ele não sabe nem operacionalizar a arma. Até a empunhadura muda, é polímero, a imbel é ácido. Então, assim, tudo é um adestramento. É como o Rafael falou. Ao adquirir uma arma de fogo, você está adquirindo uma necessidade constante de adestramento. E aí tem gente, Rafael, que chega para mim e diz assim, professor, eu estava querendo comprar uma arma, tal. O senhor indica uma loja? Eu digo, indico. Eu digo, você já tem CR? Eu disse, não. Você já tem autorização de compra? Porque não iria prezar, mas está suspenso? Não. Eu digo, primeiro você tira seu CR. Não, mas 10 dias sai. Eu digo, sai. Dependendo da região militar que você esteja subordinado aí, bote 3 meses, 4 meses. Então, assim, tem gente que até botar a mão na primeira arma leva um ano. Isso é uma visão que as pessoas não conseguem ter, não conseguem perceber. Aí eu te pergunto, você como instrutor de tiro, o que é que você pensa sobre esse adestramento constante? Esse estar sempre ali atirando, solucionando panes, manuseando armamento no stand? Isso. Até eu vou voltar um pouco na primeira pergunta e dizer que é um sistema, de certa forma, muito elitista ainda esse acesso às armas no país. As pessoas acham que é barato, não é um sistema barato, a arma de fogo não é algo barato, mas quando você coloca na balança quanto vale a sua vida, a proteção da sua família, a proteção do seu castelo, como eu costumo chamar a casa, aí as pessoas fazem, realmente vale. Porque tem gente que diz que a arma de fogo é cara, mas compra um telefone com o dobro do valor. Então, assim, as suas prioridades podem não serem as mesmas que eu tenho. Então, quando ocorrer essa diferença, eu respeito o seu espaço e respeito o meu. Isso é simples. Acerca da necessidade de treinamento, deve ter muitos alunos aí do senhor assistindo aí. A gente fala daquela curva de Ebbinghaus. Quanto mais você passa sem ter acesso a determinado conhecimento, aquilo ali vai sendo colocado numa repartição do seu cérebro, onde você não... Só quando você realmente tiver uma necessidade específica é que você vai buscar aquele conhecimento. Só que a questão de segurança é muito rápido. A questão de segurança é algo que vai vir assim
de repente, você vai estar na madrugada da sua casa e alguém vai entrar. Alguém vai tentar arrombar o portão da sua casa ou a porta do seu apartamento. E aí você vai dizer assim, essa é a metodologia das pessoas que são contra as armas, né, pró-desarmamento, enfim. Existe a polícia para isso. Eu estou dizendo aqui, como um capitão da Polícia Militar da Paraíba, com 16 anos de serviço prestado, que a polícia não é onipresente. A polícia não é onipresente. Se a polícia estiver passando na sua rua e não ouvir nada, ela não tem a capacidade de adivinhar que aquela casa ali está tendo alguma coisa. Então, a defesa... Fora que nenhuma polícia do mundo tem contingente suficiente para pronto emprego. O que é o pronto emprego? Você bateu o telefone do CIODES, eu acho que na Paraíba é CIODES também, né? CIOP. Você bate o telefone aí na Paraíba no CIOP, no CIODES aqui em Pernambuco, e você achar que em 30 segundos, porque uma ocorrência pode durar menos de 30 segundos. Não existe autoridade policial no mundo que tenha pronto emprego. Um dado estatístico de 2019, eu não sei se foi atualizado, a polícia inglesa, que é considerada uma das polícias de melhor pronto emprego em área urbana do mundo, de pronta resposta, ela consegue dar resposta em até 5 minutos na proporção de 1/22. Ou seja, a cada 22 chamados e 22 acionamentos, ela consegue dar pronta resposta em 5 minutos em um deles. E aí depois o gráfico do tempo, do lapso temporal começa a crescer. A média da resposta das polícias dos Estados Unidos, das polícias especializadas, é de 9 a 12 minutos, você sabe bem disso. Então, assim, uma lenda achar que a sua segurança, que a segurança da sua casa, da sua família, pode depender exclusivamente do Estado. Eu concordo sem gênero, número e grau. Exatamente. E eu vou pegar nessa fração mínima de 30 segundos de ocorrência, que vai lhe causar possivelmente um trauma, que você vai arrastar pela vida toda. Isso aí seria, se a gente fosse explicar esse processo de consolidação dessas memórias, aí a gente ia entrar numa área de neurociência e ia passar a noite inteira aqui conversando sobre o cérebro. Mas 30 segundos vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família. Imagine a sua casa sendo invadida e o seu filho carregando esse trauma pro resto da vida. Então, assim, aí vai bater a vontade de ter uma arma de fogo, né? Porque as pessoas costumam não querer ter uma arma por insegurança, por ignorância, por achar que aquilo vai fazer o mal, né? Então, assim, é muito complicado. Mas todas as pessoas que são contra o armamento em si, quando passam por alguma situação, têm a opinião modificada. Aí, será que precisa você passar por aquilo ali para mudar a sua opinião? E outra coisa, caso você não queira armar sua arma, você não precisa... ninguém está obrigando ninguém a comprar arma de fogo, né? É um direito natural, as suas defesas. Se você não quer exercer esse seu direito, é problema seu, a responsabilidade é sua. Não culpe o Estado, porque ele não é onipresente, tá? Ele não vai conseguir, mas tenha ciência que isso ocorre. Então, assim, quem tem arma de fogo, desejou ter, né, passou por todo o processo, provou sua idoneidade e agora ele está exercendo um direito de defesa dele, da família dele, sem interferir no seu. Então não houve um contato, o dele não terminou quando o seu começou. Há até uma faixa de espaço aí que vai manter essa paz. Basicamente isso. Inclusive, é sempre bom a gente frisar isso. Ninguém quer que você se arme. Se você, por uma questão de reserva de consciência, você acha que não é interessante para você ter arma de fogo, é um direito seu que deve ser respeitado. O que a gente fala aqui é que não existe conflito de direitos. Da mesma forma que eu me sinto apto e capacitado a deter uma arma de fogo, a proteger a minha família, a proteger a minha casa, eu tenho que respeitar o direito de quem não quer tê-la. Eu tenho que respeitar o direito de quem não deseja ter. Então, ninguém está obrigando ninguém a comprar arma. A única coisa que se diz é por que é que as pessoas que são contra o armamento, elas querem tirar do indivíduo que demonstra capacidade técnica, que satisfaz os requisitos previstos em lei, que declara total idoneidade. Porque, veja, eu tenho arma no meu CR, minhas armas são apostiladas. Então, lá no Exército, tá as armas que eu tenho, o endereço onde elas estão guardadas, eu assino termo. Se, por exemplo, um determinado calibre que eu tenho 9mm, vamos supor que o 9mm cai, o calibre, Deus o livre, guarda retroage ao 380. Os caras vão mandar uma cartinha aqui para minha casa, porque eles sabem que meu armamento está aqui. Exato. Então, não é o exercício de um direito absoluto você ter arma de fogo. É o exercício de um direito regulado pelo Estado e que não é impositivo a ninguém, como você disse. Não há uma antimônia de direitos. O meu não começa porque o seu terminou porque o meu começou. São liberdades que há de ser respeitadas. E aí, Rafael, eu até aproveito e te faço uma colocação aqui. Você fala muito, coisa que eu sempre defendi,
que não adianta só você ter a arma e você estar treinado. Você tem que ter sua família com situação, você usa a expressão consciência situacional. Você tem que ter a consciência situacional e você tem que ter que as pessoas em torno de você tenham essa consciência. Explica melhor o que é isso para o pessoal entender. Tá, então vamos lá. Eu sempre digo que a arma de fogo, quando chega à sua família, toda a rotina é modificada. Onde você vai guardar essa sua arma, o acesso de pessoas à sua residência ou à sua empresa, ou determinado setor da sua residência ou da sua empresa. A sua família precisa saber onde está essa arma. É o contrário, muitas pessoas gostam de esconder a arma da família. E especificamente falando das crianças, nós estamos nada mais nada menos que alimentando uma curiosidade perigosa. Então, quando eu estou fazendo manutenção nas minhas armas, meus filhos estão por perto. Eu peço uma arma propositadamente a ele: filha, pega essa arma aqui para papai. Posso, papai? Pode, filha, pode pegar. Paulinho, pega essa arma aqui, pega esse carregador. Aí ele pega e ele fala poupou, né? Ele diz que é o poupou de papai. Então, aquilo deixou de ser curioso para ele. Aquilo perdeu toda a crença que elas tinham, que era um brinquedo novo, enfim. Viu que era algo normal, perdeu a graça. Então, falando dos filhos, e as pessoas fazem, existem inúmeros acidentes que vitimaram crianças, certo? Tá, mas a gente precisa saber que sufocamento, afogamento, trânsito, tudo isso mata muito mais crianças do que uma arma de fogo propriamente dita. Né? Então tem toda uma questão, e inclusive tem todo um enquadramento legal para esse tipo de situação. Existe até o crime de omissão de cautela, né? Do artigo. Exato. Isso, exatamente, omissão de cautela. E já para o seu cônjuge, se você é mulher e você é policial e tem o seu marido advogado, por exemplo, ou vice-versa, é interessante que você, principalmente se você tem 2 armas ou mais, é interessante que as pessoas dentro da sua casa, elas saibam onde as armas estão e, se necessário, elas saibam operar essas armas. Porque você também não é onipresente. Vai ter um momento que você pode sair. Então, se o senhor sair para um evento fora e passar um número X de dias e acontecer alguma coisa naquilo ali, a sua esposa, eu sempre falo, é o menor time que a gente tem. É a menor equipe policial que a gente tem na nossa família. Então, eu tenho que trabalhar em conjunto, eu tenho que somar esforços aqui com eles, para que a minha casa, o meu castelo, mais uma vez, seja protegido, com a minha presença ou não. Então, aqui em casa, todo mundo atira. Então, exatamente, todo mundo atira, ou já escutou muito disparo, inclusive os cachorros. Tudo. Essa questão de consciência situacional começa por aí. Começa sabendo onde eu tenho uma arma, estou falando da minha casa, eu tenho uma arma, minha família sabe onde eu tenho uma arma, eu tenho um protocolo de segurança. Se acontecer alguma coisa na minha casa, a minha família tem que saber para onde vai correr. Eu tenho um lugar seguro na minha casa que só eles sabem. Quando eles chegam lá, que estão protegidos, porque não tem como quem está de fora chegar neles. Eles, além de estarem protegidos, lá também tem arma. Então, tem todo. Então, quando eu falo consciência situacional, ter essa capacidade de ver as coisas com outros olhos, ver tudo ao seu redor com outros olhos, identificar uma atividade suspeita, onde a maioria das pessoas iria passar despercebido. É um carro que passou, na hora que você vai chegando em casa, e o carro passou por você, fez a volta lá na frente, e você vai tentar entrar, e esse carro vai chegar junto. É uma moto. É uma pessoa que vinha andando por um lado da rua e de repente atravessou, veio na sua direção, e você vai tentar entrar em casa e tem um delay dali, aquele espaço de tempo do portão, enfim, você acaba dando uma oportunidade da pessoa alcançar. Então, ter consciência e principalmente essa antecipação é fundamental, fundamental. Isso é até anterior ao emprego da arma de fogo. Tudo isso evita, a gente sempre fala que o melhor confronto é o que nós evitamos. Eu já passei por diversas experiências negativas de confronto, não é negativo que eu falo pela questão traumática mesmo, e se pudesse ter evitado tudo que eu já passei, para mim hoje eu seria uma pessoa normal, digamos assim, mas infelizmente, pela liturgia do meu cargo, eu tenho que... Então, assim, essa consciência, essa antecipação, ela independe da arma. Eu costumo sempre dizer assim, que só deseja a guerra quem nunca passou por ela, né? Exato. Só deseja o combate quem nunca enfrentou o combate. Porque a gente vê muito bravatas aí no meio do mundo. A gente fala muito isso no ProArmas. Tem muito bravateiro aí no meio do mundo. Tal, só quer o combate
quem nunca passou por ele. Eu digo todo dia, eu espero que o Papai do Céu deixe eu ficar bem velhinho, deflagrando disparo de arma de fogo em alvo ombreado no clube de tiro. É o que eu quero. E que nunca eu precise empregar para defender a minha família. Agora, se Deus o livre e guarde, a infâmia vier bater na porta da minha casa, que eu esteja preparado para evitar que ela entre. Exato, essa preparação, todo esse conjunto de atividades, de ações preventivas, proativas, fazem parte desse conceito de consciência situacional, porque é fundamental. É fundamental que não adianta nada eu possuir 15 armas de fogo no meu nome e minha família não saber como proceder no momento crítico, enfim. Então, assim, é preciso que eu incorpore. A cultura dos Estados Unidos é muito assim, as escolas fazem muito isso, né? As escolas, elas trazem exercícios simulados que fazem com que a criança comece a entender a necessidade de estar preparada para aquilo. Então, ela traz da escola, né? A família reproduz isso em casa. No nosso país, infelizmente, isso aí não é tão comum. Então, até uma forma de brincar com as crianças faz com que eles aprendam a como proceder no momento crítico. Ô, Rafael, outra coisa, você falou sobre questão de que crianças morrem de afogamento, acidente de trânsito. Existe uma lenda, e aí eu friso mesmo lenda, que as armas compradas legalmente pelos CACs, pelos civis, são as armas que alimentam o crime organizado. Eu vejo isso quase todas as vezes que Folha, G1, Estadão fazem reportagem a esse respeito. Eu vou lhe perguntar não como especialista em arma, eu vou lhe perguntar como policial, como gatiano. Você operações especiais. Você trabalhou em algumas das mais difíceis ocorrências que nós tivemos nos últimos tempos aqui no Nordeste. Então eu lhe pergunto, a arma que está na mão do faccionado, a arma que está na mão do criminoso, ela vem, por regra, do CAC? Ela é a arma do cidadão? É a minha arma da minha casa que alimenta o crime. Qual é a sua experiência como policial? Em regra, não. Até porque quando nós, enquanto atiradores esportivos, temos alguma arma, algum item extraviado, de imediato nós comunicamos às autoridades. Primeiro fato é esse. Então, o conhecimento já vem à tona. Posso dizer que isso é uma regra geral que não ocorre? Não. Pode ser que ocorra. Pode ser que alguém que esteja com a arma no carro, por exemplo, tenha o seu carro furtado e, de repente, aquela arma ali, ela passa. Agora, é infinitamente menor. O marginal, ele não passa por nenhum processo para aquisição de uma arma de fogo. Né? O marginal, ele compra armas em calibres que, quando eram restritos, o marginal tinha abertamente. Então, todo mundo sabe que o comércio no país é fácil. Você vai numa feira, você consegue uma arma de fogo. Aqui em João Pessoa, na Paraíba, tem... É a famosa arma cabrito, né? Isso, então você consegue essa arma de fogo. Você vai buscar a origem dessa arma, normalmente não se tem uma origem, né? Seja porque há muito tempo ela foi extraviada e está rodando no mundo negro ali do crime há bastante tempo, mas quando as estatísticas provam que infinitamente pouquíssimas armas que são legalizadas, que são registradas em nome de pessoas, acabam entrando no cometimento. As pessoas esquecem que as armas nacionais, elas são vendidas para outros países, né? E lá pode ser que ocorra alguma outra coisa e essa arma acabe retornando por uma via paralela à legalidade e chegando aqui ela seja utilizada. Mas quando é conferida aquele número de série, quando possível, né? Quando não é alterada a identidade da arma, não se encontra, né? Não tem. Então as pessoas, inclusive a própria ministra naquele argumento dela, dizendo que as armas, ela precisa ver algum vídeo do baile funk do Rio de Janeiro. Quantos fuzis tem ali? A polícia... CAC não tem 762, 556, isso é lenda. CAC tem uma G2C, uma TS9, se ele juntou um dinheirinho, ele tem ali uma G19, uma Glock, mas é lenda achar que aquela arma está na mão de grupos criminosos. 762, calibre 762 é o calibre do Exército Brasileiro. O FAL é 762. Você achar que um CAC, que tem CACs com armamento daquele em quantidade suficiente para abastecer o mundo do crime, aquilo ali é de desconhecimento da realidade prática, com todo respeito. Mas não tem, justamente, desconhecimento da prática. Argumentar que armas legais vendidas nas lojas para pessoas irão
alimentar o mundo do crime é de um desconhecimento assim fora do normal. Na verdade, eu posso dizer assim, que é uma falta de respeito a quem estuda isso daí. Porque não se teve o trabalho sequer de identificar, de ler uma pesquisa, né? E quando lê uma pesquisa que foi direcionada para atingir um determinado fim e coloca aquela pesquisa como uma razão. Na verdade, essa estrutura, né, de desarmamento, ela é muito ligada à questão das políticas de segurança pública. Querendo ou não, alguns estados, né, digamos que do final da década de 80 para frente, quando começam a surgir esses especialistas em segurança pública, lato sensu, as pessoas começam a viver muito na teoria e não na prática, elas começam a entender que mais armas é mais mortes. Basicamente isso, mais armas e mais mortes. E aí a gente, peraí, é verdade isso ou não? Vamos para as estatísticas. Basicamente nós temos 26 ou 27, de 25 a 27 países mais armados do mundo, não estão figurando nos 25 mais violentos. Né? Então nós temos países... No caso da Suíça mesmo, todo homem que prestou serviço militar na Suíça é obrigado a manter o seu fuzil padrão OTAN durante toda a sua vida em casa. E aqui no Brasil aconteceu uma coisa curiosa. De 2019 para cá, houve um aumento do número de registros de armas legais, tanto no Sinarme quanto no Sigma. E houve uma proporção de queda do número de crimes de homicídio violentos da ordem de 23%. Você aumentou o registro no Sinarme de aproximadamente 19 Sinarme e Sigma e caiu 20 e tantos por cento de crimes violentos. E aí você tocou num ponto que muitas vezes as pesquisas são direcionadas. Eu costumo dizer que estatística mostra tudo, até a verdade. Eu vi uma pesquisa, eu não vou citar o nome aqui da instituição por uma questão de ética, mas é uma instituição ligada a um grande jornal que se diz checadora de fatos. E aí eles pegaram uma pesquisa na cidade de Foz do Iguaçu e fizeram uma amostragem em Foz do Iguaçu, num período do mês de dezembro, começando 1º de dezembro a 1º de janeiro do ano de 2019 para 2020, não tinha pandemia ainda, e chegaram à conclusão que a Polícia Militar, na cidade de Foz do Iguaçu, teria feito, num período de 30 dias, mais de 40 apreensões de armas de fogo ilegais só dentro da cidade de Foz do Iguaçu. E dessas 40 apreensões, ao todo, teriam sido encontradas aproximadamente 170 armas de fogo de diversos calibres na cidade. Aí fizeram uma conta pela população de Foz do Iguaçu e chegaram à conclusão que, em média, você teria aí, todos os meses, mais de 150 mil armas de fogo encontradas nas mãos do cidadão comum. Isso é um absurdo, sabe por quê? Porque as pessoas esquecem que Foz do Iguaçu está colado com Isso é uma afronta à inteligência. É uma afronta à inteligência. Veja, Foz do Iguaçu está colado à Cidade do Leste, no Paraguai. O Brasil tem uma ponte separando a Cidade do Leste. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir, eu vou falar de conhecimento de cátedra. Quando eu fui em Cidade do Leste, parecia a visão do inferno. Você compra tudo. Eu quero comprar notas de real falsificado. O guia lhe leva. Eu quero comprar uma Sig Sauer, o guia lhe leva. Eu quero comprar um fuzil 556, o cara ainda diz, com numeração ou sem numeração. E é óbvio que os estados não conseguem controlar aquela passagem na ponte. E a passagem pelo rio, seja de cigarro, seja de entorpecente ilícito, seja de arma de fogo. Então é óbvio que a possibilidade da Polícia Militar do Estado do Paraná fazer maiores apreensões em Foz do Iguaçu, desse tipo de armamento está sendo contrabandeado por área de fronteira, é muito maior do que a Polícia Militar da Paraíba fazendo uma operação em Campina Grande. É lógico. Pois é, então as pessoas escolhem. Você conhece uma pesquisa pelo recorte que ela dá. Então, peraí, qual foi o público analisado? Aí, quando a pessoa fala do público organizado, mas não fala de todos os parâmetros usados como referência na pesquisa, você faz, pô, eu não vou nem ler isso. Mas, infelizmente, essa pesquisa vem à tona, é publicada por um jornal. Como se e as pessoas... Isso, mas... E ainda professor, que nós fôssemos ali fazer um paralelo de armas e violência no Paraguai, é mentira. O Paraguai tem, digamos ali, a terceira menor taxa, não sei se é a terceira, mas a terceira menor taxa de violência da América do Sul. E é um dos países mais armados. O Uruguai, da mesma forma, a segunda menor taxa perdendo para o Chile. O Canadá pois é. tem o maior percentual de arma de fogo per capita do mundo. As pessoas podiam fazer isso com carro, porque não há um controle 100% de fronteiras
não é? Então, assim, as pessoas não conseguem entender que que pegam a maquiagem e colocam numa pesquisa. País, Pedro Juan Cavaleiro é separado do Brasil por uma rua. De um lado é Brasil, do outro lado é Pedro Juan Cavaleiro. Como é que você controla? E aí a culpa é do CAC, é do cidadão comum que quer ter a posse da sua arma de fogo? Pois é, esse recorte do isolado para o geral, se fosse até falar de pesquisa, a gente teria algo assim, ela mesmo usou no parecer, que na justificativa da ministra, que o próprio ministro, o próprio presidente foi vítima de um roubo no Rio de Janeiro por 2 homens armados e perdeu aquela sua arma. Existe, nada é 100%, nada é eterno. Tá? Pode ocorrer com qualquer pessoa, tá? Mas, e o geral? Um caso isolado fala por todos? Então é essa distorção que as pessoas não conseguem. Mais armas, mais violência. Mentira. Está provado por arma e estatisticamente, está provado. Quando a gente abrir os comentários, quem tiver alguma estatística contrária, pode colocar aí. Não tem. Não tem. Agora, essa política de tentar fechar o acesso às armas, quando nós lembramos que no final de 90 começa essa discussão e em 2005 um referendo é feito, 64% da população opta por ter o comércio, ter acesso às armas de fogo, se quiser. Se eu quiser ter acesso às armas de fogo, um dia, não sei quando, eu quero ter esse acesso. Então, é realizado um referendo, mais da metade da população, 64%, votam que querem o comércio da arma de fogo disponível ao cidadão para proteger sua família, seu patrimônio, enfim. E assim... Fazem de conta que não teve o referendo, né? Faz de conta que não teve. Aí quando eu pego isso e comparo com a Venezuela, por exemplo, os vários referendos de Chávez, Maduro, enfim, faz um referendo e diz assim, eu não gostei desse resultado não, vou fazer outro agora. Outro referendo para... Até vocês entenderem que o que eu estou querendo, vocês têm que entender. Pronto. Então, assim, e aí você começa a entender que isso ocorreu na Coreia do Norte, isso ocorreu na Inglaterra, que, enfim, Inglaterra, não, você está falando da Inglaterra, a Inglaterra não é uma referência, porque há uma estrutura de desarmamento em vigência e uma criminalidade absurda. 2018... foram registrados, acho que 280, 290 casos de esfaqueamento. Vai fazer o quê? O estatuto contra as facas? Né? Então, assim, quando pegamos estatísticas e vamos analisar o crime utilizado, o material utilizado para cometimento do crime, você vai ter que fazer conta. Porque a polícia, o Brasil, no geral, é muito mais fácil proibir do que regulamentar. Então, as pessoas vão sempre nessa ótica aí. E outra, né? Eu vejo muito assim, a turma que quer desarmar o cidadão, ela não abre mão de segurança armada. É muito fácil. Assim, olha, veja, se eu tivesse quatro ex-gatiano, 4 choqueano, 3 caveiras aí trabalhando para mim, 24/7, para garantir minha segurança e segurança da minha família, eu ia querer um porta-velado para quê? Para ficar apertando a calça? Eu ia querer estar preocupado em estar fazendo adestramento constante aí, como eu faço uma vez por mês. Eu tenho um cara que eu confio muito, você deve conhecer, ele é da Paraíba, chamado Aldino. Ele é um instrutor de tiro aí, Aldino. Inclusive, eu também é um clube de tiro na Paraíba, lá de Aguiar, que é ex-policial militar. Aguiar é meu professor. Eu me filiei lá, é o CETEP, se eu não me engano. CETEP. Minha esposa disse que é porque eu paro para comer coxinha antes de chegar lá, no Rei da Coxinha, do Recife. Sim. É porque eu gosto muito do Aguiar e gosto muito do Aldino. E assim, eu vejo a preocupação, vamos dizer assim, que eles têm, ou o cuidado que eles têm, e tá mantendo você sempre treinando, sempre adestrado. E às vezes Aldino faz uns treinamentos de pânico, ele simula umas pânico de chaminé, pânico de dupla alimentação, que eu saio com o dedo tudo doído, macho. Ele bota lá aquelas embelvéias lá para treinar pânico. Um dia desse eu estava fazendo um treinamento de tiro embarcado que minhas costas não dá mais. Eu quero fazer isso? Não. Se eu pudesse andar aí ladeado de segurança, se eu pudesse andar com uns 4 ou 501 de Shiozaki para garantir minha segurança, show de bola. Pois é, seria bom. Seria bom. As pessoas que querem desarmar o cidadão comum, elas não abrem mão da própria segurança e da segurança armada. Então isso é uma hipocrisia fora do comum. E outra, viu? É bom chamar a atenção de vocês também. A ministra, ela disse que era possível que uma pessoa que tem sua arma legalizada seja abordada por um meliante e perca a arma. E no mesmo despacho,
ela abstrai o direito do porte de trânsito da arma municiada. Eu não vou nem entrar nessa discussão que o povo briga se é municiada, alimentada, carregada, não vou entrar nessa discussão, mas com a munição alocada, vamos dizer assim, em solução de pronto disparo. Ora, se a ministra acha que é perigoso o CAC se deslocar da sua casa para o estande de tiro, que ele pode ser abordado e perder algo, por que é que ela tira do CAC a possibilidade de ter esse porte de trânsito para proteger o seu próprio armamento, para proteger o seu próprio arsenal? Então, assim, é de uma distância da vida real essas posições, sejam essas posições doutrinárias quanto jurídicas, fora do comum. E outra, você falou uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Tem muito especialista em segurança pública que nunca tirou 12 horas dentro de uma VTR. Que você pergunta qual é o peso do choque, ele não sabe. Que você pergunta para ele, sei lá, como é que bota um colete, ele não sabe. Que nunca viu o que é pegar, por exemplo, um soldado de batalhão de choque, colocar... Eu sempre dou o exemplo do batalhão de choque porque eu acho que são os mais injustiçados nesse ponto. Colocar o cara para fazer o que, para mim, é a ocorrência mais difícil que pode ter para o choque, que é presídio, e tira o cara de dentro do presídio, ele chegou 6 horas da manhã na rebelião do presídio com refém. Esse mesmo combatente, com a mesma farda, o mesmo colete, o mesmo sono, a mesma fuma, o mesmo cansaço, e depois é deslocado para fazer segurança de praça esportiva. E aí ele está lá com adrenalina, com tudo, e o cara nunca passou por isso, o cara não tem nem a noção do que é isso. Aí vem da onda de especialista em segurança pública, me poupe. Vamos primeiro viver para depois ensinar. Eu falo exatamente isso. Um dos grandes problemas que eu tive foi poder, na especialização em segurança pública, ter que ouvir algumas pessoas, que eu falo alienadas, não no sentido pejorativo, mas alienadas de um simples fator real. Peraí, calma. E o cara ia falar uma técnica de policiamento e ele trazia um exemplo de Nova York. E aí eu fazia, deu certo lá em Nova York, que legal, mas qual é o perfil da população de Nova York nesse bairro aí específico? Aí, não, mas você tem que entender que é possível aplicar aqui. Eu disse, cara, parece simples. Essas pessoas que fazem esse devaneio acerca de um negócio muito ideal, muito perfeito, as armas matam, as armas elas geram violência. Tá, prove para mim que a arma mata, que ela gera violência. Mata, eu sei, ela foi feita para isso. Ela é o melhor. Pessoas, né? Depende da pessoa. Se eu pegar, por exemplo, uma caneta, houve aquele fato no aeroporto de São Paulo, onde o policial disseram que estava com a faca, com uma caneta. Vai fazer o que? O estatuto do descanetamento? Então, assim, quando você vai analisar as pesquisas, as estatísticas acerca da criminalidade, a morte violenta que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública traz, pessoas mortas por instrumentos não identificados, pedra, pau, enfim. Se você sai de casa, eu acho que todo crime ele tem uma premeditação, mínima que seja. Se você sai de casa com uma chave de roda, você pode agredir alguém com essa chave de roda e causar um homicídio. Isso é fato. Se você sai com a chave de fenda, você pode usar a chave de fenda. Isso aí está ligado a uma questão de até neurológica, até neurocientífica, de você buscar a sua defesa, botar para fora toda uma agressividade. Isso é muito complicado assim, de explicar rápido, mas um animal acuado, ele reage. Se ele está com arma de fogo, ele está com um cabo de vassoura, ele vai reagir com o que ele tem. Se ele não tem nada, a gente volta ao direito natural dos próprios animais. Uma garra, uma secreção, uma mordida, enfim, ele vai defender, isso é... E sabe uma coisa que os ditos especialistas em segurança pública não levam em consideração? É que quanto mais treinamento você tem, menos passional é a sua reação. Eu sempre acredito nisso. É óbvio que um cidadão comum ele vai reagir numa situação de tensão e de crise diferente do que você que tem treinamento tático para isso. Então, quando a gente estimula tanto que as pessoas se filiem a clubes de tiro, que as pessoas frequentem os clubes de tiro, é inclusive para que elas possam desenvolver técnicas de defesa que façam com que elas não entrem na defesa simplesmente instintiva. Porque existe até o que na polícia se chama emprego progressivo de força, que, por óbvio, pode ser adaptado para uma realidade de um cidadão comum, desde uma verbalização até um porte mais ostensivo do armamento. A solução de disparo já estaria lá no final. Então,
quanto mais a pessoa está habilitada a manusear arma, quanto mais a pessoa treina, quanto mais a pessoa frequenta o local de adestramento dela, entendo eu que menos irracional será a reação dela. É muito melhor você ter um atirador que faça um tiro mais preciso do que alguém que atire a esmo. Porque a possibilidade de dano colateral vai ser muito menor. Isso demanda a instrução, isso demanda o treinamento, isso demanda você estar acostumado com diversos tipos de armamento e não entrar nessa paranoia que as pessoas pregam. Por exemplo, as pessoas dizem, não, ninguém em sã consciência usa 5.000 munições no espaço de um ano se não tiver numa guerra. Quem diz isso nunca foi num clube de tiro, Rafael. Eu, todas as vezes que vou aqui no CTDI, estou falando inclusive de munição de treino, munição munição recarregada, né? Recarregada. Eu vou aqui no Clube de Tiro Dois Irmãos, onde eu sou filiado aqui, levo minha esposa sempre treina comigo. No mínimo, eu gasto 500 munições de treino. Pois é. Se eu for 10 vezes no ano, já foi 5.000 munições. Pessoas que praticam o tiro prático esportivo, muitas vezes não gostam de usar munição de treino, por quê? Munição recarregada por causa de pane, imprecisão, a capacidade em jaula e de expulsão do projeto na saída do cano é bem menor. Então, assim, são pessoas que não entendem outra. Se você frequenta um clube de tiro, eu sempre digo isso, você vai ver um local de gente calma, tranquila, respeitosa, conversando de boa e tudo amigo. As pessoas que estão de fora, elas olham para quem vai para um clube de tiro meio como se estivesse olhando para um Rambo. É aquela coisa do empolgado. Bicho, clube de tiro é um bando de véi. Clube de tiro é um bando de gente com cara de cansado. Clube de tiro é um bando de gente falando besteira, tomando café. Quando eu vou para Aguiar, reclamo porque ele não bota o bolo, que ele viciou a gente com bolo de rolo lá. Isso é um clube de tiro. O máximo que você vai ver lá é os caras conversando que a Glock é melhor do que a 1911. Que nada que você não... Pergunta, a briga de sempre. Se a gente faz um comparativo com um cara que bate a sua pelada todo final de semana, quanto que ele investe de chuteira? Quanto que ele dedica aquilo dali? Se ele quiser tomar um rumo profissional ou se dedicar mais naquele esporte, seja judô, um jiu-jitsu, um boxe, ou um simples peladinho no final de semana, tanto para a questão física dele, questão de saúde, como para ele ter um hobby e ele acaba se envolvendo tanto com aquele hobby ali que ele começa a querer evoluir. O tiro é a mesma coisa. Então nós chegamos ali, faz um treino com 50 disparos e faz, não é possível, não tem como. Vou dar mais 50, vou atirar mais 50. E aí você vai, existem os atletas profissionais que eles efetuam ali mais de 1.000 disparos por dia num determinado treinamento. Quando se aproxima de uma competição, o atleta que tem essa condição financeira, por patrocínio ou por renda própria, de fazer isso, de alcançar esse nível, ele vai executar, ele vai efetuar ali 1.000 disparos ali no sábado, no domingo, tranquilamente. Porque ele precisa alcançar uma alta performance. Então, 5.000 munições não dá para nada. A verdade é essa. Não dá para nada. Inclusive, o que eu chamo de memória muscular, né? Da empunhadura, alça e mira, olho diretor, tudo isso é repetição, repetição, repetição. E outra coisa, as pessoas têm falado muito aí que o objetivo dos decretos é deixar todo mundo andar armado na rua. Isso é porte. Ninguém está discutindo porte, certo? As regras de porte não foram alteradas. É dificílimo alguém conseguir um porte se ele não for, obviamente. Existe o porte funcional, você tem porte funcional para ser policial, mas eu estou falando do cidadão comum. Sim. É dificílimo o cidadão conseguir um porte porque ele ainda é um ato discricionário. O que está se falando é da posse. O que é posse legal de arma de fogo? É você ter a sua arma. Você, quando vai comprar uma arma legal, você primeiro pede autorização de compra. Saiu a autorização de compra, você fecha negócio e recebe uma nota fiscal. Depois que você recebe a nota fiscal, você manda para o Exército, no meu caso, né, que é registrado no Exército, para emitir o CRAF, certo? Que é o Certificado de Resistência de Arma de Fogo. O pessoal antigo chama de apostilamento. Só então você vai retirar a sua arma. Só então você vai pegar... Ainda tem que esperar a guia, né? Ainda tem a guia para esperar. Tem que esperar a guia de trânsito. No meu caso, quando eu compro uma arma fora, aí eu tenho que esperar a guia para despachar pela empresa aérea. Quando eu vou buscar a arma, você chega no balcão, aí tem aquele que chama o procedimento Alpha Fox, nos balcões da empresa. Então, assim, é todo um processo para que eu tenha a arma na minha casa e no meu local de trabalho.
Então ninguém está falando em botar arma na cintura e sair andando na rua como se fosse velho oeste, não. Isso é de um desconhecimento também gritante do universo das armas de fogo. E tem muita gente batendo nessa tecla que eu acho que é importante a gente frisar. O que os decretos tentam regulamentar ou facilitar são as condições para aqueles que já têm todos os pré-requisitos para aquisição de arma de fogo, que eles possam ter sua arma de fogo para posse. Posse é arma na casa, nas dependências da casa, quintal, jardim, garagem, ou no local de trabalho, se você for o dono ou responsável jurídico. Na minha empresa, eu e meu sócio, Maurício, a gente pode manter arma de fogo nas dependências. Nenhum funcionário mais pode. Se eu tiver um gerente geral, ele poderia, porque ele seria o responsável pela empresa. Essa é a ideia. E antes de devolver a palavra para você, lembrando também, tem muita gente aí que está dizendo assim, então a guia de trânsito, o porte de trânsito caiu porque a ministra Rosa Weber suspendeu. Não, não caiu. A guia de trânsito não caiu, ela continua válida. O que está se discutindo é retirar essa possibilidade, o que eu acho absurdo. E olha, só para vocês terem uma ideia de como é simplesmente para facilitar, desburocratizar. Hoje, se eu quiser comprar uma arma, eu tenho que pedir uma autorização para comprar. O que, por exemplo, o decreto quer acabar? Para que eu vou pedir antes a autorização? Eu compro, eu não pego a arma, eu pego só a nota fiscal, pago do meu dinheiro, pego a nota fiscal e dou entrada no CRAF. Para que pedir 2 vezes ao Exército? Se eu só vou ter acesso à arma depois que a arma estiver apostilada. Então, são guia de trânsito. Por exemplo, eu conheço um caso de um colega aqui de Recife, que também é atirador na Paraíba, ele foi participar de uma competição na Paraíba, acho que é Hipólito, se eu não me engano, o nome do presidente aí da Federação da Paraíba. Ele é também do ProArma. E Hipólito fez uma grande competição ali, se eu não me engano, foi em 2019, foi a maior do Brasil em tempo participante, e um colega saiu aqui de Recife para competir na Paraíba, só que... Acho que foi a última etapa do Brasileiro, eu acho. Eu acho que foi, Quando terminou a competição na Paraíba lá, o que é que ele fez? Ele saiu para jantar com o pessoal e só, a competição terminou 5 horas, ele saiu para jantar, foi comer no Nau e só voltou 10 horas da noite. Aí foi parado no meio do caminho aqui em Pernambuco e ele estava com porte de trânsito. Não, a competição terminou de 5 horas, você está 10 horas da noite aí, não é mais porte de trânsito, isso é absurdo. O cara vai terminar a competição. Se eu vou para uma pelada, eu posso sair, por exemplo, para tomar um Guaraná, comer um açaí. E pelo que eu lembro, a portaria ela não regulamenta nem itinerário nem horário. Isso. Por exemplo, se eu vou com uma competição no outro estado, como foi exatamente isso aí, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que acabou a competição, eu tenho que voltar e toda a minha logística. E por dependendo exemplo, se a viagem vai durar 2 dias. E aí? Eu estou em Brasília, adquiri uma arma de fogo em Brasília. Às vezes o voo é Brasília, São Paulo, Recife. E aí eu só vou poder comprar uma passagem Brasília, Recife, e se o avião atrasar, eu estou lascado? Pois é. Mas essa flexibilização aí você vem mudando bastante no entendimento de alguns policiais. Obviamente que alguns, eles são bem... às vezes não querem aprender por ignorância ou não querem aprender porque são cri-cri mesmo, mas enfim. No final, o que vai prevalecer é a lei. O que a lei está dizendo ali, ainda que seja levado para uma delegacia, seja autuado, vai ser responsabilizado pelo seu erro. Tá? Agora, voltando um pouco naquela questão do treinamento, a capacitação. Falando da Argos agora, eu lhe digo uma coisa, professor. A maioria dos nossos alunos não são policiais. Acredite. Enfim, 70% dos nossos alunos não são policiais. Fala um pouquinho para mim da Argos Defense. O que ela é? Para quem não conhece, quem tem interesse em o que é a Argos Defense? Fala aí, Rafael, por favor. Então vamos lá. A Argos ela é uma empresa que surge em final de 2011, 2012. Nós temos uma vertente de consultoria e assessoria em segurança. E em 2012, basicamente, até 2015, o carro-chefe da empresa era realmente essa consultoria. Nós mantemos hoje, nós temos os clientes específicos, trabalhamos com essa consultoria, desde um plano familiar até um plano empresarial de segurança. Então, conseguimos ajudar várias pessoas, várias empresas, enfim, estão na nossa carta de cliente hoje. Quando nós partimos por uma decisão pessoal para os cursos de tiro na iniciativa privada, foi justamente em decorrência de algumas burocracias que havia dentro da esfera institucional, né, que não permitiam um avanço significativo. Então,
quando você quer fazer alguma coisa dentro da esfera institucional, a burocracia da máquina pública, ela geralmente trava algumas coisas. Então, nós começamos a fazer, ainda já como na condição de atirador desportivo, alguns cursos, alguns treinamentos, e isso foi ganhando uma visibilidade e movimentando a empresa de forma significativa. Tanto que hoje a gente já consegue ter um aluno basicamente em quase todos os estados do país. Então, ainda que venham aqui ou venham de outros, treinem, sejam da Paraíba, sejam de Pernambuco, venham de outro estado, nós vamos para outros estados. Segundo semestre aí nós temos cursos basicamente sul, sudeste, região norte, enfim. Então, a Argos hoje... Se quiser fazer um curso da Argos, ele faz como? Ele entra em contato com vocês pelo Instagram? Isso, vamos lá. Então, falando especificamente dos cursos, esse período de pandemia está muito complicado. Então, nós estamos, de certa forma, personalizando muito treinamento. Ou seja, alguém quer fazer um curso, nós dedicamos atenção a essa pessoa, formalizamos um curso especificamente para ela. Então, na verdade, em vez de treinar num grupo de 20 pessoas, como normalmente nós lançávamos ali um curso num sábado ou no domingo, ou no sábado e domingo, e abrimos diferentes perfis de público, diferentes tipos de curso. Então nós abrimos, mas com essa questão de aglomeração, como está muito difícil, nós estamos atendendo de forma personalizada ou fazendo eventos pontuais. Quando as coisas começarem a voltar agora, nós vamos lançar. Então estamos lançando agora os cursos de maio, né, e o resto do ano. Então, hoje, basicamente, nós temos 10 cursos no portfólio, desde o operador de pistola, que é um curso para quem está começando ou recomeçando na atividade, até os cursos de combate que reproduzem a realidade da violência urbana. Não adianta você querer aprender a atirar, simplesmente paradinho ali, e de repente... Alvo não reage, né? Alvo de Exatamente. O alvo de papel ali, ele não vai reagir. Então, quando nós fazemos essa escala evolutiva dos cursos, a pessoa vai ter um curso especificamente, o Home Defense, ele é especificamente para defesa residencial, e eu falo que é exatamente assim, eu provo que você não conhece a sua casa com uma simples dinâmica. Então fica todo mundo assustado. Como é isso? Eu provo no curso. Tá? Então, começamos com a parte mais... básica que eu falo, não necessariamente um curso básico de tiro. Eu falo nesse curso básico que você precisa saber para de 3 horas da manhã resolver um problema na sua casa. Então você precisa saber o quê? Precisa atirar numa condição de proteção, precisa ter noção de como sair de uma porta, de como descer, de como subir uma escada, de como usar uma quina de uma porta, enfim. Tudo isso a gente passa desde o primeiro curso. Tá? E aí nós vamos evoluindo. Então tem um curso com a espingarda, tem um curso para fuzil, tem um curso de defesa residencial. E aí, mandando a mensagem no Instagram, no direct da Argos Defense ou no telefone funcional, que também tem lá no perfil, nós daremos todas as informações, né? E vamos assessorar. E se necessário for, nós vamos personalizar um curso para você, e você vem para cá, passa o treino, nós iremos potencializar os seus resultados. Não vou mentir, estou esperando o momento oportuno aí, quando melhorar mais essa questão da pandemia. Eu tenho muita vontade de fazer um curso que eu vi você ministrando, eu vi no seu Instagram você ministrando, aonde você faz aquele curso de ação, tem um nomezinho, de ação real, que você tem que se deslocar de múltiplos alvos. Eu vi alguns vídeos lá. Assim que passar, eu vou bater na porta da Argos Defense para fazer esse... Mas é justamente isso, é a reprodução da realidade dentro do treinamento. Nós temos uma marca, já é conhecida por todo mundo, que é trazer ciência de vários ramos e interdisciplinar com um tiro, né? A psicologia, a neurociência, a biomecânica dos exercícios, dos movimentos. Você faz as coisas, os movimentos, reproduz os movimentos, às vezes você não sabe o porquê. E aí no curso nós ensinamos os detalhes. Pegamos você e caminhamos com você até o final, de forma que você realmente aprenda. Você chega sabendo atirar, você vai continuar sabendo atirar, vai evoluir, mas vai descobrir diversas formas de fazer a mesma coisa. Então, é basicamente isso. Isso é E nós trazemos muito essa questão de realidade simulada. Os cursos de combate, eles reproduzem situações reais. Um ambiente de um bar, de um restaurante, isso, um ambiente... Foi o que eu vi, é o que eu tenho... Assim que você voltar a ter, você é um dos primeiros alunos lá. Porque assim, eu já tenho uma boa noção de porte velado e tal. Mas esse eu achei muito interessante, porque é o que...
é como se você aprendesse o que seria o pega para capar, como é que costuma brincar, né, no stand de tiro ali do pega para capar. Exato. Então segue lá, quem não segue o perfil da Argos Defensa. Eu vou abrir rapidinho aqui, está com 1 hora e 4 minutos de live, eu vou abrir rapidinho aqui para a galera fazer as perguntas e fica à vontade aí para perguntar para mim, para perguntar principalmente para o Rafael, né? O que vocês quiserem. Já peço a vocês o seguinte, se vocês acham interessante esse tipo de debate, se vocês já acham interessante esse tipo de conversa, se vocês acham que mais pessoas precisam ter acesso a esse tipo de informação, depois que a live termina, ela fica postada no IGTV e também no meu canal do YouTube. O pessoal posta lá. Mas você comentar aqui no Instagram, fazer comentários sobre a live, ajuda o Instagram a mostrar a live para mais pessoas. Por quê? Assuntos desse tipo sempre tem aquela criatura que não quer que seja difundido. Então chega a gente lá e faz denúncia. O Instagram reduz o algoritmo dele, reduz a visualização. Quando você posta o seu comentário, não só o seu like, depois que a live está disponibilizada, o algoritmo do Instagram entende que a live é relevante e mostra ela para mais pessoas. Quem tiver pergunta aí para o Rafael, a hora é agora, está aberta para as perguntas. O Wesley Duque está dizendo que informação é tudo. Perfeito, Wesley. Isso. Eu aproveito até para algumas pessoas podem se identificar nisso aí. Sábado passado eu passei por uma situação novamente, que foi a minha filha caiu, machucou o dente, né, numa queda, e eu tive que socorrer para um hospital, nós estávamos numa distância considerável, enfim. Só que isso me lembrou, isso acessou na minha memória, que já estava guardada lá há muito tempo, um fato ocorrido com o meu outro filho, que também tinha caído e tinha quebrado o dentinho. E, professor, nesse dia eu estava socorrendo ele, e uma pessoa, simplesmente ela trancou a rua, tinha um carro estacionado de um lado, e ele trancou do outro. Eu estava com minha esposa, eu baixei o vidro e pedi, moço, por favor, eu estou socorrendo o meu filho. Ele levantou a mão, mandou eu esperar e disse assim, espera aí, tá vendo que eu estou conversando? Aí eu disse, moço, eu estou socorrendo o meu filho. Isso eu estava com a pistola na minha cintura. E eu confesso aqui para todo mundo, falo, o pensamento não é crime. A vontade que eu tinha não era nem de atirar nele, era de dar uma pisa daquelas assim, sabe, baga, mas assim, aprenda a respeitar um homem, um pai de família. Eu fazia, moço, a minha sorte foi que o empresário do empreendimento assim, que tinha do lado, ele me reconheceu e pediu para eu passar. E pediu para ele fachar e eu passasse. E no sábado agora, a primeira coisa quando eu entrei no carro, que eu comecei o deslocamento, eu disse, meu Deus, que não encontre nenhum abençoado com aquele perfil, trancando uma rua, impedindo. Porque as pessoas falam, mas se você fosse outra pessoa que tivesse armada, poderia ter atirado nele. Nós temos aí basicamente 250 mil CACs e Então, nós não... 500 mil CACs. 500 mil. E nós não temos esses registros diariamente, porque são pessoas que têm uma cultura, que têm uma educação, né? Quantas pessoas que ocupam cargos eletivos, pessoas que ocupam cargos de destaque em poderes, não têm a menor educação e numa situação dessa teria feito alguma outra coisa. Então as pessoas associam muito a arma a qualquer tipo de ação. Então, assim, eu particularmente passei por essa experiência, não desejo para ninguém, mas a vontade de pegar aquele abençoado lá ficou só no meu cérebro mesmo. A minha esposa fazia, tenha calma, eu disse, não, tudo bem, vai ser resolvido. Aí ele fachou, passei, mas assim, a falta de educação não foi comigo, não é com o cara. Talvez ele tivesse armado lá no carro e estivesse confiando nisso daí, não sabia que eu estava armado, mas pelo menos ficou na dúvida. Então, assim, tem muita informação para ser discutida. Demais. O pessoal perguntou como é que está a questão do calibre 9mm. Nada mudou. Continua como dantes no quartel de Abrantes. Continua valendo aí até a decisão final. Pois não. Eu estou vendo aqui, ela perguntou, alguma pessoa, deixa eu ver o nome, sobre balística, né? No Alvo perguntou quando vai ter um curso de balística. Nós estamos trazendo o Barros, e o perito Barros e o período João Bosco. Vou até aproveitar, amanhã nós teremos uma live sobre balística com o perito Barros aqui lá no perfil da Argos, né? E nós estaremos com eles aqui no segundo semestre, dentro de um evento maior, né? Inclusive, o senhor vai ser inteirado desse assunto aí. Tem uma parte jurídica que lhe cabe, né? Vou logo informar. Estamos à disposição. O Gustavo está perguntando, ainda há muitas restrições da importação de Glock. A restrição não é a marca da arma.
Hoje existe a possibilidade de você adquirir uma Glock 9mm, 380, aí a marca não. O problema da Glock é o preço. Eu digo sempre que o grande problema da Glock é o preço. Aí se estiver falando uma Glock 9mm, aí você está falando na faixa de uns 12 mil reais, mais ou menos, né, Rafael? Exato, na mosca. Foi pontual esse. 12 mil reais. Por isso que as pessoas não compram tanto. É mais fácil você comprar uma TS9. TS9 é o quê? Uns 4.800, 4.900, mais ou menos. Pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Uma Foi um G2, pouco mais. 4 mil e pouco, né? 4.200. É isso. 4.200, 4.300. O problema da Glock é só o preço mesmo. É que nem... Pois não. Essa questão do modelo da arma é como um carro, da mesma forma, mais uma vez comparando. Às vezes você quer comprar um carro que custa o dobro da capacidade que você tem naquele momento ali, não dá para você comprar, você compra uma mais para frente, você vai... Todas as armas alcançam o mesmo objetivo. É para que você vai usar, né? É que é aquela Exato. história que tem computador. Mas não, eu quero um computador para navegar na internet. Você não precisa de uma coisa muito sofisticada. Eu vejo algumas pessoas, não, é porque eu quero uma Sig Sauer com mira não sei o quê. Tu vai competir? Não. Tu quer para quê? Eu quero para treinar. Pô, compra um Taurus. Um Taurus vai resolver essa bronca aí. Olha, é para você. Qual é o melhor calibre para o dia a dia? 9mm ou .40? Vamos lá, eu estou olhando para a minha 9mm aqui. Deixa eu te explicar. Esse calibre 9mm e versus o calibre 40, esse Smith Wesson, ele tem muito mais mitos a serem ainda a serem derrubados do que basicamente realidade. Quando o FBI é algo que normatiza muita coisa. O FBI cria uma tendência, quase todo o mundo segue essa tendência. O FBI voltou, quase todo mundo voltou. Então, o calibre 40, ele possui um bom desempenho balístico, certo? Às vezes até em números superior ao 9. Porém, a versatilidade do calibre 9mm, os tipos de cartucho, né? O valor financeiro, né? O desgaste da arma, a gestão de recuo, você realmente consegue fazer mais disparos seguidos com o 9 do que com o 40. E acima de tudo, né? Essa questão de serem muito próximos, o desempenho balístico do 9, do 45, do 40, então faz com que, se você tem alguma coisa que é muito parecida com o que você acha que é o ideal, e essa coisa tem uma oportunidade, uma gama de variações que você pode ter acesso, é mais barato, desgasta menos a sua arma, e você ainda tira melhor, então você tende a analisar isso daí. Então, basicamente, isso é o resumo do 9mm, principalmente na esfera institucional, porque a munição 9mm é mais barata do que a munição do calibre 40. Também tem mais tipos de munição no calibre 9mm, né? Exato, ela tem exato. Desde a ogival até aquela mais nova a Bonded, né? Que é toda encapsulada, tem só a pontazinha no seu nome. Isso, Bonded. A linha Bonded, né? A linha onde tem o chumbo e a jaqueta soldados, né? Eles não... Então, basicamente, é isso daí. A ponto 40 não tem essa gama, né? Ela não é mais limitada, se eu não me engano, é isso? É, isso. Ela tem menos opções, digamos assim, e às vezes o desempenho balístico de alguns calibres, e infelizmente, quando falamos de desempenho balístico, nós só temos basicamente uma fabricante nacional, então nós não temos nem como estar comparando com muita coisa. Ele falou aí da questão da transfixação do calibre 9. Isso é muito complicado de se afirmar assim numa questão, porque às vezes os testes balísticos que são feitos pelas grandes referências do país fazem com que os mitos comecem a cair. Então, às vezes você tem um calibre 380 que alcança um desempenho melhor do que um 9mm, por exemplo, e você fica, pô, 380 foi melhor do que o 9. Foi, mas está muito ligado também ao tipo de projétil que está sendo utilizado. Então, tem toda uma variação. Tem projeto 22, aquele 22 mais comprido, eu sou péssimo em nome de munição. Tem projeto 22 que o povo diz que é munição da tiro, até aquele 22 LR, se eu não me engano, que é maior, né? Isso, o long rifle é o maior. Que pode ter uma capacidade perfurante, dependendo. Sim. Hoje em dia leva-se em consideração muito mais a força em jaula e de expulsão do projétil do que propriamente o calibre do cano por onde o projétil vai ser expelido, né? Isso, porque você tem, por exemplo,
comparando uma 12 gauge com o fuzil 556, você tem uma energia absurda no 12, mas o 556 tem um conjunto de soma, isso aí é temática da live de amanhã, que favorece e causa mais danos a um tecido do que o 12. Mas o 12 tem mais energia, mas a dinâmica, a estrutura física, né, do projétil, ele favorece, e a soma dos fatores de um acaba gerando um resultado melhor do outro. Ele falou do Airsoft. O Airsoft é uma ferramenta espetacular. Você consegue treinar absolutamente tudo, exceto o disparo, a gestão de recuo em si, com a arma de Airsoft. Então, para quem é policial, para quem é atirador e não tem tanto tempo de ir ao stand e praticar, se conseguir manter essa rotina de treino com a arma de Airsoft, show de bola. Acho que é Inclusive, nós usamos muito nessa questão da realidade simulada do confronto, né? Nós usamos o Airsoft por ser um acessível e barato. O Airsoft não vai dar você treinar, manter ali a questão do recuo, que realmente não tem como, e o gatilhamento. O gatilhamento do Airsoft quase não existe, né? Quem está operando arma de fogo tem uma tendência de gatilhar. Mas o resto eu também sou muito favorável a quem puder manter aí a prática no Airsoft. Rafael, meu patrão, eu queria lhe agradecer demais pela sua atenção, pela sua gentileza, pelo privilégio de poder estar fazendo essa live com você. Recomendo fortemente, quem não segue, siga a Argo, siga o Rafael. O Rafael é um dos grandes especialistas que a gente tem. Se você tem dúvidas, se você quer acompanhar, se você quer começar nesse mundo das armas de fogo para a sua defesa, defesa da sua casa, da sua família, não se deixe levar por lendas. Se puder, entre, por exemplo, no site do Instituto ProArmas, se cadastre e filie ao Instituto ProArmas. Quando for quinta-feira, eu vou fazer uma live com o Demetrios, que é o presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático. Enfim, escute quem tem informações para lhe dar e não só narrativas. Porque se você tem informação, você pode decidir. E se você decidir não ter sua arma de fogo, tenha certeza que todos nós vamos lhe apoiar. Da mesma forma que a gente gostaria que você nos apoiasse, se nós, preenchendo os requisitos normativos, decidíssemos ter nossa arma de fogo. Então, Rafael, muito obrigado. Deixa aí para você suas palavras finais aí. Eu agradeço. Essa admiração e respeito é recíproco, é mútuo, tá? Como disse, cheguei ao conhecimento do seu trabalho através da minha esposa, passei a acompanhar, a entender. Somos muito alinhados, né, nessa questão para muita coisa, então essa simpatia faz essa proximidade. E hoje estamos consolidando aqui, trazendo conhecimento para todo o público aqui, acerca de uma temática que precisa realmente ser difundida, ser esclarecida, para que argumentos frágeis e sem embasamento científico, estatístico algum, caiam por terra mesmo, porque isso representa, como nós falamos, uma afronta a uma inteligência ou simplesmente maldade mesmo. Então, mais uma vez, obrigado, professor, pela oportunidade aqui. Eu é que agradeço. Já deixo aberto aqui, lhe trazer para uma live no nosso perfil, análise jurídica de alguns fatos. Trabalharemos aí em cima disso daí, fica para próxima. As agendas estão corridas, mas nós vamos chegar no espaço. Muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todo mundo que está aí. Estamos aqui para servir. Eu é que agradeço, eu acho que a Aguiar estava aí na transmissão. Um abraço para você, Aguiar, para a esposa dele lá, e estou com saudade de vocês. Assim que der, vou voltar aí. Eu já estou perto de vencer minha anuidade, tem que pagar de novo, Aguiar. Tá bom, muito obrigado, Rafael. Valeu demais. Sigam lá Argos Defensa, vai ser um prazer, um privilégio, e é uma honra para mim estar ombreado com você nessa luta para mostrar as informações como elas precisam ser mostradas para que cada um tenha a possibilidade de fazer sua escolha de forma consciente. Muito obrigado, meu patrão. Forte abraço, boa noite. Valeu. Abraço, senhor.